estamos falando, estou trazendo uma saudação eclesiástica do céu, tá? Então, quem tem ouvidos ouçam, né? Às vezes a gente não pode olhar os olhos humanos, né? Mas tem gente ouvindo, né? E também tem o inimigo ouvindo, para que você não ouva. Falar, opa, vou ouvir antes, para que eles não peguem aquilo que um dia eu tinha de sobra. E a palavra que Deus colocou no meu coração, tá, varão? A palavra que Deus colocou no meu coração é Gênesis capítulo 1, tá? Que fala que Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia na fase da terra, na construção da terra, um abismo, né? E o Espírito de Deus pairava, né? O Espírito de Deus, ele estava acima. Então nós sabemos que tem uma luta espiritual acima de nós, né? Para nós estarmos aqui, houve um propósito de Deus, né? Estava no coração de Deus esse dia, essa data, e as pessoas que estão ouvindo, né? Porque aqui é como um plantio. Você vem, lança semente, Eclesiastes 11 fala, lança seu pão sobre as águas, depois de muito tempo você achará. Já conhece, né? Então vamos lá. O que é lançar o pão sobre as águas? É lançar a fé no Senhor, né? Então você reparte 7 e 8, quer dizer, você não pode ser ambicioso. Você tem que querer para você também. Não, já confirma, né? A gente está aqui falando, é buzina, é barulho. Isso é normal, porque eu, lá no plano espiritual está havendo um barulho, mais do que essa a buzina do carro. Mas não tire a atenção daqui, que a voz não é minha, é do Senhor. Então, Gênesis capítulo 1 fala, né? Que nós também era essa terra, era ou não era? Sem forma, vazio, destroçado, destruído. E o Senhor foi falando, né? Vai passar, jardim da inocência, vai montando aquele quebra-cabeça, né? Vai falando de acalanto, vai falando de cuidado, vai falando que Deus, ele tem zelo. Deus tem tanto zelo que escolheu essa rua para dessa rua iniciar na outra e assim sucessivamente. Porque a Bíblia diz, onde pisamos a planta dos nossos pés, aquilo que está favorecido para o reino das trevas, já não é mais, porque foi dado como herança para nós. Vamos lá, então Josué está lá planejando o projeto de Deus no coração dele, mas vem alguns dizendo, ó, tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante, tem homens altos que vai tomando conta lá. Se você pega isso, vai de ouvido para essas pessoas, as pessoas estão querendo dizer, para aí a construção, para aí de nos sábados fazer esse evangelismo que aparentemente não está dando nada, mas quem tem visão de águia já começa a entender que Deus traz o antídoto da cura da alma, que Deus, ele traz a cura através do coração contrito, cheio de mágoa, contrito com mágoa. Daí Deus muda, modifica e Deus vai fazendo as demais coisas. Mas para isso precisa do quê? Da minha boca, da sua boca, do seu ouvido, para que você possa entender. Ontem eu estava numa situação com o nosso irmão Erivan, né? E a esposa dele lá foi fazer a unha. Eu não fui fazer não, mas nós estávamos acompanhando a irmã Ana. E a mulher falou, se abriu lá no meio da conversa dizendo que tinha mágoa. E eu falei, você congrega? E ela falou, eu congrego. Aí eu abri essa passagem do livro de Gênesis. E eu falei assim, por que você tem mágoa? O rapaz matou a minha irmã e tal, e eu sei que ele está aqui pertinho. Por que Deus está colocando isso? Porque Satanás nos últimos dias tem colocado na igreja a falta do perdão. A falta de ter a sensibilidade do perdão que foi nos dado há mais de 2000 anos atrás na cruz. E ali fui falando de Gênesis, falando da formação, falando do amor de Lúcifer para Deus. Depois aquilo entrou no coração dele, ele queria colocar o trono acima de Deus. E ali ela foi voltando, eu acho que eu tenho que liberar o perdão. Porque a essência da igreja é essa. Se a igreja não ter o perdão e o fruto do perdão, não tem como a gente falar, eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, minha irmã, porque Cristo nos perdoou sem nós ter merecido, sem nós ter o mínimo merecimento desse perdão. Então, quem estiver ouvindo, guarda isso como um bônus, porque nós, como igreja, como povo de Deus, estamos adornados nas vestes, adornados nas falas, mas está faltando dentro de nós o perdão e de se perdoar. Está faltando dentro do nosso ser aquilo que foi dado como
um presente precioso: perdão e salvação. A salvação chegou nessa rua, mas a maçaneta é pro lado de dentro. Para a salvação entrar, você que tem que chamar, para que as trevas possam sair da cozinha. Aí você vai, pula a janela, abre a porta do quarto, para entrar no quarto, porque quando Deus ele quer trabalhar com o seu filho, ele nunca vai ser mal educado. Em cada porta ele vai estar pro lado de fora, batendo e pedindo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Só que só você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo aí de dentro da sua casa, vocês têm que saber que vocês não estão sendo abusados. Deus ele não faz um relacionamento através de abusação, ele faz de consentimento. Então vamos lá, abre a porta, deixa eu entrar. A maçaneta é pro lado de dentro. O código da chave eu já te dei, mas a chave da salvação, que é para chegar para você e para sua família, está nas minhas mãos. Porque quando Cristo falou: Pai, está consumado, ele não falou só mais, já não era mais para o povo judeu, já era para nós também que era gentios. Nós estávamos fora do quadro de salvação. E hoje ela chegou nesta rua e quer entrar em cada casa. O rapaz falou ali para mim: onde fica o número 15? Eu falei: estava do nosso lado aqui, que eu já havia visto. Ele falou: mas eu fui lá na outra rua e falaram que era lá. Aí como que nós podemos conjecturar isso aí, a mensagem? Às vezes os números estão embaralhados, mas chegou a sua vez, a sua senha chegou. Não sei se é 15, não sei se é 1, não sei se é 10, mas sua senha chegou. Pode ser que seja o último culto, pode ser que seja a última ministração, os últimos louvores. Maranata logo vem, Senhor. Então que a gente tenha que estar com esse número e tem que ser patenteado pelo Senhor, que esse número ele venha bater lá no cartório do Senhor e falar: esse é meu filho, ele tem por herança, essa é minha filha, tem por herança. Até eu tenho que comprar. Como quando uma pomba desceu, como o Espírito Santo desceu como sinal de pomba, a esse que eu tenho um gosto, é esse que é meu filho. Então ali era como se fosse: ó, esse é o número 1, é o primogênito. Deus não te coloca em terceiro lugar, nós colocamos ele. Porque não entendemos o bater na porta, não entendemos o compreender e de entender do chamado, como foi falado aqui no início do culto. O culto periférico, esse é um culto de comunidade. A igreja tem que despertar para que isso possa acontecer. Aleluia! Porque nós sabemos que os tempos são vindouros, são tempos difíceis, mas não impossíveis de não passar, viu, varão? Esses tempos são tempos que Deus ainda fala: anda sobre as águas, estou contigo. Eu apostei o meu filho na cruz para que ele venha te ensinar a ter coragem. Não está perdido. Falaram que está perdido, mas não está. Perdido está para um inimigo, porque para ele já não há mais salvação. Mas ainda para nós há a solução. Pegue na mão do seu irmão, se você quer seu aí. Vem cá, varão. Senta aí, pega aí na mão dela aí. Um nó de 2 cordas, né? É melhor do que uma, não é verdade? E quando vem 1, 2, 3, você começa a entender a unidade da formiga. A formiga não trabalha sozinha. Falaram para mim, irmão, me chamam de masquil, mas os mais próximos é Márcio, né? Fala: Márcio, uma andorinha faz verão, ela já provoca uma faísca, tá, varão? De uma chuva. Com 2, 3 é uma tempestade. Com 10 já é uma enxurrada. Então é isso que é o efeito do Evangelho. Quando um pega na mão do outro e fala: estamos juntos. Aleluia! Somos um corpo. Somos uma igreja. Cristo é o cabeça. Então quando nós entendemos esse propósito, entendemos que no livro de Gênesis ele reformulou tudo. O cientista fala que é o Big Man, né? Outros falam que é o Big Mike, que é o Big não sei o quê. Mas eu falo que é Cristo que reformula a nossa terra. Uma palavra tão simples, mas eficaz. Eu poderia falar do filho pródigo que foi, e nós que somos de casa e que não queremos aceitar os que foram. Se colocamos como juízes, né? O pai foi lá: filho, vem filho. Seu irmão estava lá fora morto, hoje ressuscitou. Vem com nós, vamos festejar. Mas nós se achamos com nossos dogmas religiosos
que somos mais merecedores do que aquele que oscilou. Né? Eu tenho o costume de falar o seu vacilão. E se você for ver pela Bíblia, vacilão tá oscilar, vacilar. Não deixe meu pé fraquejar. Que nós temos a tendência de vacilar. Temos a tendência de pecar. E quem é que não peca? É, não é? O pai chama. Sabe o que é legal, varão? Ele beija o pescoço. O judeu, quando beija o pescoço de um filho, ele está falando, não importa os status que eu tenha, o dinheiro. Eu estou beijando porque eu estou selando no seu pescoço. Eu quero sentir o pulso da veia do seu coração. Eu estou selando o meu amor que estava há muito tempo te esperando a você retornar. Eu não sei se vocês têm filhos que estão afastados, mas eu, como adorador da casa do Pai, ministro da palavra de Deus, temos por direito de anunciar a todos: o Senhor está beijando o seu pescoço e te abraçando forte. Porque bolotas de porcos, muitos entendem que é a lavagem. Não, é uma fruta que de ano em ano dava lá em Israel e o pai dele plantava, tá? Tem gente aqui do norte que vai lembrar agora. Eu sou paulista, mas nordestino é outro nível, né? Sabe o tempo de plantar, de colher, né? Só de olhar, não é? Que os pais passam e quem vem do norte sabe disso. Então vamos lá. O filho vai, quando ele lembra que os jornaleiros comiam melhor, porque ele lembra que ele tinha o lugar na cadeira. Na sua casa cada um tem um número. O cabeça da casa é o número 1, a esposa é o número 2, o filho mais velho é o terceiro e assim sucessivamente. Só que ele não come. Ele lembra e volta. Porque o primeiro, diz o ditado, que mulher ela ganha o marido pelo estômago, não é? É verdade, mas primeiro é pela narina para ir para o cérebro. Ele relembrou. Tem coisas que Deus está relembrando nesta tarde. Você não vai esquecer do meu perfume. Você não vai esquecer daquilo que eu coloquei da minha essência na sua alma e no seu espírito. E o filho pródigo lembrou da essência. Lembrou não só do conforto mais. Ele saiu pelo conforto, o conforto passou. Mas agora ele sentiu de ser confortado pelo Pai. E quando ele recebe aquele beijo no pescoço, que ele recebe aquele abraço, ativa algo nele. Eu não deveria ter saído daqui. Eu entendia que o dinheiro me dava o conforto, mas não me dava a segurança do que o meu Pai está me dando. Então, quando entendemos isso, entendemos que é como uma galinha, né? Jeová é como uma galinha. No tempo da tempestade, ele cata, guarda os pintinhos. E ela pode passar mó frio, mas se você pegar um pintinho debaixo dela, eles estão quentinhos, aquecidos. Então ele entendeu. Eu tenho que voltar para sentir esse aquecimento. Porque a palavra do Senhor nos fala: o pavio que fumega jamais se apagará. Quem é do norte sabe que tem aquelas lamparinas, você tem que jogar um pouco de gordura e azeite. Mas nunca o candeeiro, nunca apaga. Nunca apaga. Porque uma vez que a chama do Evangelho adentrou no seu coração, ele nunca vai apagar.